A minha experiência com Deus se deu no início, em 1979, eu era criança, mas foi quando a minha família foi batizada no Espírito Santo, através da renovação carismática. Dali, eu comecei a ter uma caminhada com Deus, mas acontece que, por volta de 84, eu entrei numa crise com Deus, uma crise muito forte, onde eu tinha a percepção de que Deus tinha me abandonado. A minha mãe, ela me chamou para ir num retiro de jovens que ia acontecer, naturalmente preocupada com a minha reconversão, né, com a minha caminhada, porque ela via a revolta do meu coração. E eu fui naquele retiro motivado porque disseram que ia ter futebol, jogos de futebol, mas não teve. Eu gostava muito de jogar futebol, mas não teve nada disso. E eu, com o coração fechado, no final do retiro, o coordenador do retiro perguntou, né, alguém aqui não foi tocado por Deus? Na certeza que ninguém levantaria a mão? Porque ele, como quem dissesse assim, não, o retiro foi maravilhoso, todos nós fomos tocados por Deus, mas eu estava tão revoltado que eu tive a petulância de levantar as mãos e, como quem diz assim, Deus não pode me tocar mais. Mas acontece que ele me venceu, eu gosto de pensar assim. Naquela semana eu estava no meu quarto fazendo ginástica, eu fazia muita barra, e acontece que alguém colocou um LP do Padre Jonas Abib cantando Isaías 49. Pode uma mulher esquecer-se aquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Mesmo que esquecesse, eu não te esquecerei nunca. Aquilo entrou muito forte no meu coração, como uma presença de um Deus que me desejava, um contraponto àquilo que eu vivia. E eu fui meio atordoado, eu fui abrir a Bíblia e caiu exatamente Isaías 49, aquilo foi uma bomba, uma explosão, sei lá, uma coisa muito forte, do amor de Deus, mas era um amor de Deus que tinha uma tonalidade muito forte, essa do Deus que te possui, Deus que tem ciúmes de você, Deus que tem um amor devorador. E aquilo me marcou profundamente. Eu achava que aquilo era uma experiência pessoal apenas, tanto que eu, muitos anos, não falei desse acontecimento. Mas essa experiência nos leva a uma resposta. Se Deus tem esse amor ciumento, resta ao homem uma resposta. E de fato, para mim, aquilo não era só para mim, era para todos os homens, todas as pessoas, porque não era só eu que tenho a graça desse amor de Deus, todas as pessoas. Então, todas as pessoas são chamadas a essa resposta. E quando eu voltei a me inserir num contexto de igreja, numa equipe de jovens, e eu comecei a perceber os jovens, às vezes, não vivendo esta coerência, eu comecei a ser muito movido interiormente a levar os jovens a dar uma resposta ao amor ciumento de Deus. É daí que surgiu a palavra renúncia. O que nós chamávamos de renúncia é exatamente esta resposta nossa, enquanto jovens, de renunciar no mundo tudo aquilo que entristece a Deus, que fere esse amor ciumento de Deus. Então, foi quando nos veio essa coisa da renúncia, nós usávamos muito essa palavra, e começamos a fomentar, né, no meio dos jovens a necessidade da renúncia. O primeiro a se aproximar de mim foi o Maurício, e nós começamos a partilhar muito essa coisa da renúncia, né, e começamos a fomentar no meio dos jovens, ali da equipe, e alguns outros jovens começaram a se identificar com esta linguagem. O André, com seus amigos, Antônio, Maurício, seu irmão Fernando, com a namorada Miriam, e a Beth, o Edson, que eram muito amigos deles e frequentavam grupos de oração juntos, frequentavam retiro, eram servos de retiros. E eles, muito entusiasmados, sentiram um chamado especial de Deus
de iniciar, de viver uma vida com uma fidelidade de maior renúncia. E isso era muito forte no coração de todos, né? De todos os cofundadores, principalmente do André, esse desejo de viver essa vida de renúncia. E era forte no nosso coração, e foi fluindo, esse amor foi fluindo no nosso coração, esse desejo foi fluindo, e as reuniões foram acontecendo. Foi quando o padre que orientava aquela equipe de jovens, o padre Roberto Rosalino, chamou a mim e o Maurício e perguntou: por que vocês não começam uma comunidade? Nós sabíamos que uma comunidade traria muitos desafios para nós, seria muito difícil, é muito trabalhoso uma comunidade. Então, no primeiro momento nós hesitamos, mas eu lembro muito bem, estávamos numa festa e, mediante as coisas que foram acontecendo, eu virei para o Maurício e falei: olha, Maurício, se nós não começarmos essa comunidade, estamos indo contra a vontade de Deus. Foi quando então nós começamos a congregar os primeiros jovens para orar e discernir a vontade de Deus. Foi quando nós organizamos a primeira reunião da comunidade, que nós, na verdade, não sabemos a data exata, foi por volta de setembro de 1990. Nós nos reunimos, então, pela primeira vez na sala da casa da minha mãe. Eles, então, começaram a se reunir, e começaram a se reunir aqui nessa sala, aqui em casa. Nós começamos, no início de tudo, né, a se reunir na casa da dona Helena, todos os sábados à tarde. E a primeira reunião foi muito marcante, porque todos os corações falavam a mesma coisa, a mesma linguagem, e o desejo de viver essa renúncia. E o que a gente percebeu naquele momento, que existia uma grande motivação, uma grande animação por parte de todos nós. E essa motivação, essa animação, esse entusiasmo foi para nós uma confirmação de Deus de que realmente era da vontade dele o surgimento dessa comunidade para a igreja. Ali começamos a discernir a vontade de Deus, o que Deus queria para nós a partir daqueles sentimentos. Primeiro, esse sentimento da renúncia em resposta a esse amor, ciumento de Deus. E segundo, também o sentimento de ser comunidade. Queríamos viver comunidade. Então, como que nós iríamos viver isto? Então, começamos a rezar, a nos reunir e partilharmos para ver a vontade de Deus. Daí, dessas primeiras reuniões, uma das primeiras coisas que surgiu foi a necessidade de achar um nome. Que nome teria a nossa comunidade? Então, nós nos reunimos aqui nessa sala, nos demos as mãos, né? E fizemos uma oração, um instante de silêncio, logo após a oração. E daí foram sugerindo nomes, até que a Miriam Cristina, de repente, sugeriu El Shaddai. E aquilo ecoou muito forte no nosso coração, né? Que Deus queria que chamasse El Shaddai, mas porque a gente não sabia, só sabia que Deus queria porque isso caiu forte no coração de todo mundo acolheu, e aí ficou o nome El Shaddai. Logo percebemos que El Shaddai tinha aquela imagem, né? É o Deus poderoso, a galinha que coloca os seus pintinhos debaixo de si, que aninha os seus pintinhos debaixo de si. E percebemos, fomos percebendo que de fato esse nome dizia respeito aos nossos sentimentos, os sentimentos desse Deus ciumento, desse Deus devorador, e você recolher debaixo desse Deus, né? A questão da renúncia, você renunciar o pecado, a mundanidade, e você se recolher debaixo desse Deus protetor e ciumento. E foi interessante porque, conforme nós fomos discernindo o carisma, nós percebemos que o nome realmente evocava bem os nossos sentimentos, aquilo que achávamos que Deus queria para nós. Uma coisa muito forte
os primeiros sentimentos nossos era o apelo evangelizador, até porque nós viemos de uma equipe de evangelização para jovens. Tínhamos um apelo de evangelização muito forte, no primeiro momento direcionado aos jovens. E as duas maneiras primeiras que surgiram foram os retiros e o grupo de oração. Em junho de 1991, nós tivemos o nosso primeiro retiro querigmático. E esse retiro, para nós, foi um misto de alegria e também de frustração. Por quê? Porque só vieram 31 jovens. E no domingo seguinte, que também a gente tinha uma grande expectativa, começou o nosso grupo de oração e só vieram 4 jovens. Mas a gente se manteve firme, perseverando na vontade de Deus, porque nós sabíamos que tinha algo preparado para nós nesse início de comunidade. E foi interessante porque logo outras pessoas começaram a se aproximar, a serem atraídas por aquilo que nós vivíamos, começando a dar o primeiro corpo, né? A comunidade foi se encorpando a partir desta atração de novas pessoas. Então, eu entrei na comunidade na primeira turma, né, depois dos cofundadores, em fevereiro de 92. Né? E naquele momento não existia, obviamente, encontro vocacional, nada disso, né? Mas as pessoas que entraram na comunidade a partir daí, é porque tinham, né, eles percebiam, né, o André, o Maurício, eles percebiam que tinham alguma identificação com a proposta de renúncia, que era uma proposta muito forte no início da comunidade. E nós fomos desenvolvendo a nossa evangelização, os retiros foram crescendo, ganhando corpo, se tornaram assim muito atrativos, né? Havia uma grande procura pelos retiros e foi interessante porque neste apelo de renúncia, e ali já era a fidelidade que nós não falávamos ainda, mas nós organizamos uma sequência de retiros visando a fidelidade das pessoas, que era o retiro nível 1, 2, 3, onde nós queríamos que os jovens crescessem, né, na sua caminhada para dar uma resposta. A gente falava de renúncia nessa época, né, mas que já era de fidelidade. E essa realidade do retiro realmente foi forte nessa época e começamos, inclusive, a ser chamados para pregar retiros em outras localidades. E o primeiro acontecimento de retiros nossos fora foi exatamente em 1993, na Diocese de Santos. Em 1993, a gente teve uma alegria e uma surpresa de sermos convidados para pregar o primeiro retiro numa outra diocese, na Diocese de Santos. E depois desse retiro, a gente voltou mais algumas vezes, e a gente entende que, a partir desses retiros, foi lançado a semente também da nossa primeira missão, que foi a missão de Santos. Esse retiro revelou e apresentou a comunidade para a Diocese de Santos. Foi muito marcante, eu estava presente lá. Conseguimos conhecer a comunidade e ela se apresentou com toda a sua potência de evangelização, com todo o zelo no processo do retiro, na liturgia, nas pregações, na música. Foi muito marcante e eu acredito, inclusive, que ela deixou a sua semente nesse retiro lá na Diocese. Tanto é que anos depois nós abrimos uma missão lá, né? E até hoje essa missão está em Santos. A nossa inserção paroquial, onde nós tínhamos as nossas atividades, grupos de oração e as nossas reuniões, era na Capela Santo Tomás de Aquino, na Arquidiocese Militar, dentro de Campinas, que é ali junto à Escola de Cadetes. Mas, na verdade, em 1994, nós alugamos uma casa, foi a primeira casa da comunidade, e ali, naquele momento, embora o grupo de oração continuava acontecendo lá na capela, Santo Tomás de Aquino,
As reuniões internas, as formações, as convivências passaram a acontecer nesta casa, que foi muito importante, porque ali nós passamos a ter uma referência nossa, né, da existência, da comunhão da comunidade. E foi muito importante essa primeira casa. É nesse ano que nós começamos a perceber que a comunidade portava algo, né, que ela não era só uma comunidade em si. E foi quando nós começamos a perceber a realidade do carisma. E ali, nesse discernimento do carisma, começar a entender o carisma, né, surgiu também o discernimento do fundador, e que percebeu-se que, dentro de toda a história que havíamos vivido, que realmente eu que tinha sido chamado a ser o fundador da comunidade. Mas é interessante que, durante os primeiros anos, a comunidade tinha 2 coordenadores, era o Maurício e eu. O Maurício cuidava mais assim das coisas de organização e eu justamente cuidava das coisas espirituais, né, da comunidade. E ali nós consolidamos o entendimento melhor do que nós éramos. Nesse entendimento do carisma, do que nós éramos enquanto comunidade, foi quando começou a desenvolver dentro da comunidade o aspecto formativo. Eu lembro dos primeiros retiros, talvez o primeiro retiro, eu comecei a pregar para a comunidade, e isso foi muito importante porque foi quando a comunidade começou a dar corpo, começar a organizar, inclusive, a abertura para novos, para que novos pudessem vir. Bem, logo no início, as pessoas se juntavam a nós, né, se agregavam, juntavam-se à comunidade por uma questão de identificação mesmo, com o espírito que nós vivíamos, o espírito da renúncia, né? E depois, num segundo momento, as pessoas eram então convidadas a ingressar na comunidade. Então era feito um discernimento em relação às pessoas que se identificavam com o carisma. Então eu lembro bem que nessa época nós tínhamos o curso de servos e as pessoas eram convidadas a participar desse curso, e a partir daí a comunidade ia observando, né, o nosso nível de interesse, também a identificação com uma busca de radicalidade maior, um desejo realmente de santidade. E então, a partir deste curso, nós éramos convidados a entrar na comunidade. Depois disso, né, quando foi estruturado o processo formativo e nós passamos a ter o encontro vocacional, as pessoas eram convidadas a fazer o encontro vocacional, participavam desse encontro e decidiam se queriam seguir o processo vocacional na comunidade ou não. 1997 foi um ano marcante na comunidade. Em primeiro lugar, porque nós tivemos a consolidação da presença de Santa Teresinha no carisma da comunidade, porque 1997 é o centenário de morte dela, foi quando as relíquias dela vieram a Campinas, no Carmelo de Barão Geraldo, e nós tivemos uma presença, celebramos essa vinda das relíquias. Foi ali uma consolidação da presença, né, da nossa relação com Santa Teresinha. Em 1997, nós mudamos para a nossa segunda casa, a famosa casa da Dona Marta, que ali aconteceram algumas coisas importantes. Primeiro, foi nosso primeiro encontro vocacional, foi nesse ano. Ali nós tivemos pela primeira vez a guarda do Santíssimo Sacramento, recebemos essa autorização do nosso arcebispo, então Dom Gilberto. Também eu ganhei o presente do Pantocrato, do Gilben Fleming, fundador da comunidade Mar Adentro, e que foi, na época eu percebi que era uma coisa significativa, mas que depois ganhou um valor muito grande, né? Porque a comunidade depois iria mudar de nome e o Pantocrato seria o novo nome da comunidade. A segunda metade dos anos 90 foi um tempo muito fecundo do espírito, que começou a fazer surgir dentro da comunidade muitas coisas novas. Nós tivemos a iniciativa dos fóruns carismáticos, que foram eventos que marcaram a Arquidiocese de Campinas. O fórum acontecia no Divino Salvador, lotava aquela igreja, uma coisa impressionante, vinha ônibus de todos os lugares. Foi quando surgiu o curso de doutrina, foi nesse tempo. O curso de doutrina também marcou a Diocese de Campinas, inclusive outras dioceses. Nós tivemos o início da revista O Pão da Vida,
Naquela época era muito desafiador fazer uma revista, e é uma revista que se alargou para seminários e muitos lugares assinavam essa revista, que depois mudou para o nome O Pantocrato. E também uma coisa interessante que nós tivemos nesse tempo, que nós começamos a gravar e a multiplicar as gravações em cassete. É uma iniciativa encabeçada pelo Carlo Romano e que tinha uma importância grande porque nós assumimos grandes eventos para gravar as pregações e revender essas pregações, e que foi muito interessante até como meio da providência de Deus para a comunidade nesse tempo. Foi um tempo muito fecundo, de muito ardor, de muita novidade do Espírito na vida da comunidade. Nós tivemos uma outra coisa muito importante, que foi a vestidura do símbolo, que foi uma história muito interessante, porque, na verdade, nós a vimos com um sentimento da necessidade de um símbolo. E aí nós bolamos algumas ideias que foram rechaçadas, né, especialmente pelas meninas, que achavam que ia ficar legal, né? Mas foi interessante porque no início de 97 veio a inspiração do símbolo, praticamente do jeito que é hoje, só que em madeira. Então eu fiquei muito preocupado, porque se as meninas não quiseram o outro, que era uma medalha, imagina se vão querer madeira, né? E foi uma surpresa muito grande, porque mais ou menos no início de 97 eu propus esse símbolo para as meninas, e para minha grande surpresa elas aceitaram. Então aquilo para mim foi um sinal de Deus muito grande. E aí foi o desafio de fazer aquilo em série, porque eu tinha apresentado um único. Fazer em série, como fazer? E aí comecei a tentar algumas opções. Eu lembro que eu tive uma opção através de um marceneiro, e eu senti no meu coração Deus falando assim, não vai dar certo. Mas você fica naquela coisa, né? Não sei se coisa da minha cabeça, insistir com o marceneiro, e de fato não deu certo. E foi muito interessante porque deu certo, o símbolo ficou pronto para ser vestido próximo à vinda das relíquias de Santa Teresinha, de maneira que a vestidura do símbolo aconteceu naquela semana do 30 de setembro, ali próximo à morte de Santa Teresinha, do centenário, né, 1997. Então foi tudo aquilo mostrando muito assim Deus conduzindo passo a passo os seus desígnios na soberania de Deus na vida da comunidade. Mais ou menos em 1997, acho que foi em 97, foi quando nós tivemos um passo muito importante no entendimento do carisma, foi quando surgiu o conceito da fidelidade, porque que é um amadurecimento do conceito da renúncia. Na renúncia nós tínhamos muito essa concepção, né? Deixar tudo aquilo que existe no mundo que é pecado para responder ao amorcimento de Deus. Mas ali começamos a ter uma percepção, deixar o que é pecado, mas assumir aquilo, a realidade da vida, a realidade do mundo, segundo o projeto de Deus. E isto, viver então o mundo na fidelidade a Deus como resposta a esse amorcimento de Deus. Então, nesta época, começou a surgir esse amadurecimento do carisma, a palavra fidelidade como ponto essencial do nosso carisma. Nós estamos em 1998, foi um ano também de passos alargados, muito alargados na comunidade. Por exemplo, nós alugamos a nossa terceira casa, agora uma casa grande, uma casa de verdade, assim, porque era uma casa que comportava bem as realidades da comunidade. E 98 também vai consumar uma caminhada, que eu quero dizer aqui, sofrida, do acontecimento da comunidade de vida, porque, na verdade, eu comecei a sentir o mover da comunidade de vida lá para 94, 95, mas havia muitos desafios para isso. A começar que era uma realidade, não existia, né? Você imagina, né? Aquilo não existia. E eu era dentista, era namorado da Tânia, depois me tornei noivo e tinha todo um projeto de vida. E, de repente, essa coisa da comunidade de vida, que significava largar tudo,
para viver da providência de Deus, não teve boa acolhida em lugar nenhum deste mundo, na verdade. Nem dentro da comunidade, da minha família, junto aos meus colegas de profissão. Tem até uma história, né, com o próprio padre Jonas, né, que mandou um padre, e esse padre não compreendeu também esse chamado. A própria Tânia teve uma resistência muito grande até ela fazer uma experiência de Deus extraordinária, porque, inclusive, a Tânia, ela chegou a terminar o noivado comigo e eu passei por vilão na época, porque imagina, a Tânia, noiva, namorando, nós tínhamos namorado 4 anos e alguma coisa, e aí de repente eu vim com essa história de comunidade de vida. Eu terminei o meu noivado com o André, né? Mas logo depois, dias depois, a gente retomou, né, o noivado. E a gente nem falava mais de comunidade de vida, né? Era meio que um assunto assim, meio que encerrado, né? E nós casamos, né, em 96. Só que logo depois do nosso casamento, a gente teve num retiro que nós estávamos servindo, inclusive. E nesse retiro eu tive uma experiência muito forte mesmo, que mudou, né? A partir desse retiro, parecia assim, que eu entrava dentro da minha casa, parecia que eu não tinha mais aquela sensação que eu tinha antes, parece que eu queria dividir as coisas. E eu fui me abrindo, né, para essa ideia de comunidade de vida, de maneira que logo eu já estava desejando e já estava, né, pensando como ele. Eu me lembro que daí, no início de 98, né, nós tivemos um retiro, né, da comunidade, dos membros, e que o André sentiu naquele momento que era a hora dele largar o emprego, né, e ele então propôs para a comunidade, porque a comunidade teria que assumir junto, né? E apesar de tanta resistência que havia no início, mas naquele momento foi uma ação de Deus, né? Realmente era a hora da graça, porque todo mundo acolheu. Eu lembro, muitos choraram, foi um momento assim de muita emoção, porque realmente assim parece que era a hora da graça, né? E aí a comunidade embarcou com a gente nessa e ele pediu, né, a demissão e nós passamos a trabalhar unicamente, exclusivamente para a comunidade. Esse momento foi muito importante para mim, creio que para a comunidade, porque foi um momento de maior entrega, de uma entrega muito radical a Deus, à vontade de Deus, que se apresentava contra toda lógica, contra tudo que podia se conceber, né? E que as pessoas todas eram contra essa realidade. Então, ali, neste momento, eu faço talvez foi um momento, mais do que na própria fundação da comunidade, eu faço a maior entrega da minha vida para Deus, porque era contra a minha própria razão, porque eu mesmo sabia que aquilo era absurdo. Imagina, eu era dentista, fazer especialização, deixar consultório, eu era concursado em Hortolândia, mas foi ali o meu grande sim para Deus. Foi em 1999, agosto de 1999, que demos um passo muito ousado, que foi acolher mais gente na comunidade de vida. No caso, uma família, o Edgar e a Lília, junto com a Isabela, já era uma criança, e vieram também mais a Kátia, né, veio o João também. Então, em setembro de 99, a gente se mudava para casa. Ali começava a primeira casa comunitária da comunidade de vida e foi um sentimento de uma liberdade, de uma ousadia, um entusiasmo muito grande. A gente esperava muito por isso. Não tinha todo esse desenvolvimento que a gente tem do esquema vocacional, de fazer experiência, de um tempo para pensar. A gente foi com tudo, com os nossos móveis e numa alegria muito grande de dividir, de experimentar aquele novo, aquilo que Deus nos pedia. Uma coisa que marcava muito a gente nessa época, o desejo de estar inteiramente disponível para Deus. Foi isso que nos impulsionou
a deixar emprego, a deixar a nossa casa e a vir com a nossa filha Isabela, que era pequenininha, tinha 3 anos na época, para a vida comum. E para isso nós tivemos que alugar uma casa grande. E eu me recordo muito bem entrando ali nessa casa, nós praticamente já decidido fechar, mas nós não tínhamos dinheiro para pagar, assim, não fechava a conta. E eu lembro, assim, dentro de mim, né, a coisa, por um lado, o mover de Deus, vai para frente, mas por outro lado, assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma loucura, né? E com um detalhe de viver numa mesma casa 2 famílias, como se não bastasse o início de uma comunidade de vida, né, que era uma coisa completamente nova. Repito, nós não tínhamos referências de comunidade de vida assim tão concretas como tem hoje. E aí 2 famílias morando numa mesma casa, isso era muito desafiador. Mas o espírito que estava movendo, porque os frutos foram notáveis. Nos anos 2000, foi o tempo do auge do curso de doutrina. O curso de doutrina, nesse momento, expandia-se, tinha uma projeção aqui na Diocese de Campinas, era muito procurado, nós tínhamos um problema de espaço, e começamos a ministrar esse curso como um curso formativo para leigos em outras dioceses. E foi um tempo que, parece que esse momento, essa coisa da verdade dentro do nosso carisma, tão importante do carisma da fidelidade, esse amor à verdade, parece que ganha corpo, se consolida dentro da comunidade, com este apogeu do curso de doutrina, que era um curso de 3 anos no início, era um curso de 3 anos, e que formou muita gente na fé. Muita gente se enriqueceu desse curso. Bem, eu me lembro muito bem que nessa época nós começamos a expandir muito, havia muitas dioceses interessadas no nosso curso, no SED, né? Então, nós aí tivemos a ideia de fazer, de projetar esse curso para bem longe, através das gravações, ainda era em videocassete na época, né? Então, nós montamos na casa da Dona Marta um pequeno estúdio, com o recurso que nós tínhamos, mas ficou tudo muito bonito. E a partir daí, então, nós fomos para cidades bem mais distantes, pessoas que não podiam vir aqui para acompanhar presencialmente. Foi um momento muito rico para a comunidade, para a nossa evangelização, nessa noção de formar filhos fiéis a Deus. No ano 2000, nós tivemos os primeiros vocacionados de Santos, que foi muito significativo, porque pela primeira vez vinham pessoas de outra diocese buscando a vocação da comunidade, que seria isso o embrião da nossa primeira missão na Diocese de Santos. No ano 2000 eu tive a alegria de fazer parte da primeira turma de vocacionados aqui da Diocese de Santos. E a marca, o sentimento que fica dessa época foi a descoberta da familiaridade, porque o anúncio do Deus El Shaddai, do Deus zeloso, já ecoava na minha própria história. Os pensamentos de consagração de vida já me intrigavam e havia um desejo sincero de responder com fidelidade. Mas naquele encontro vocacional começou a ficar claro que o palco dessa resposta seria a santidade comum e a espiritualidade da pequena via. Claro, dentro da efervescência do novo Pentecostes. E tudo começou a fazer sentido e era profundamente atraente. O carisma é profundamente atraente. O ano de 2000 era o ano jubilar. João Paulo II chamava toda a igreja a celebrar os 2000 anos do nosso Senhor Jesus Cristo, e foi um ano jubilar para nós, eclesialmente falando, porque foi o ano da aprovação ad experimentum da comunidade por parte de Dom Gilberto, nosso arcebispo, então arcebispo de Campinas. E aconteceu assim, na verdade, eu estava sempre em diálogo com ele, me apresentando a ele, na obediência à igreja. Foi então que surgiu a questão do estatuto, e eu apresentei para ele um estatuto, mas eu não sabia o que ia dar aquilo, né? Se esse estatuto ele iria aprovar ou não, né? Dom Gilberto muito zeloso, muito cauteloso, mas eu tive uma surpresa muito grande, porque no dia 29 de novembro do ano 2000, ele me liga e fala assim: você lembra que dia que é amanhã?
E eu falei, não lembro, não sei que dia que é amanhã. Então ele falou, é dia do seu onomástico, é dia de Santo André. Então venha à Cúria para falar comigo. Então eu fui no dia 30 de novembro do ano 2000 à Cúria e ele me surpreendeu porque ele me dava então um decreto que era a aprovação ad experimento da comunidade. Então, neste ano, 30 de novembro do ano 2000, neste carinho de Dom Gilberto, no dia de Santo André, meu onomástico, a comunidade era aprovada oficialmente pela igreja. No finalzinho do ano 2000, nesse ano jubilar, nós tivemos um presente de Deus que foi muito carinhoso, que foi a consolidação do nosso primeiro CD, o CD Somente Meu, que foi um CD que aconteceu para cantar o carisma e que falava muito bem do carisma. No ano de 2000, eu era coordenador do Ministério de Música na comunidade. E um dia nós estávamos saindo da adoração das horas médias, indo para a casa da comunidade de vida, e o André se aproximou de mim e falou assim, olha, Edgar, a gente precisa gravar um CD com as nossas músicas. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aquilo me gelou por dentro, não tinha muita experiência nessa área, mas Deus foi manifestando a sua providência e foi abrindo as portas, nós conseguimos arranjador, estúdio, decidimos o repertório e tudo se realizou, graças a Deus. A experiência que eu tive em relação ao CD foi da alegria de nós estarmos juntos, cantando, celebrando, tudo a gente fazia junto na comunidade, os retiros, o grupo de oração. Então, essa alegria de poder celebrar, estar juntos, gravando as músicas, para mim foi muito significativo. E saber traduzir também do André, musicalmente, as emoções que ele tinha, a letra da música, tudo isso para mim foi muito importante na gravação do CD. Bom, a experiência que eu tenho, a lembrança, né, que eu tenho do CD, é assim, como que foi muito forte, foi muito marcante na época, a gente poder transbordar o carisma. Ali a gente estava comunicando realmente para o mundo aquilo que era a nossa essência, né? Então isso é uma coisa que ficou muito marcante para mim naquele momento. Quero te fazer amado, quero te fazer amado, quero que sejas meu amado Jesus. Quero te fazer amado, quero te fazer amado. Então, na época, nós tivemos a inspiração de gravar o CD, porque nós queríamos expressar pela arte e também expandir um pouco mais a cara do carisma para o mundo, né? E naquela época, especialmente, a música era um veículo especial para isso. Então nos veio a inspiração e nós queríamos trazer canções que expressassem o nosso carisma. E eu lembro que nós não tínhamos nenhuma canção que falasse muito diretamente do amorcimento de Deus, e eu fiquei meio que imbuído de trazer alguma possibilidade, e foi tão interessante porque eu lembro que eu fui para o meu escritório, sentei, e na frente estava o Pantocrato, olhei para o Pantocrato e me veio a inspiração do Somente Meu, e que depois todo mundo gostou e entrou no CD e se tornou uma música marcante do CD. Foi um momento romântico da vida da comunidade, apesar dos desafios que vivemos, mas foi um momento especial que nós vivemos do carisma. No ano 2001, fruto daquele vocacionado que aconteceu em 2000, amadurece então a primeira missão permanente da comunidade para fora da Arquidiocese de Campinas, em Santos. Então nós abrimos a nossa primeira casa de missão em Santos e enviamos os primeiros missionários, né, para morar fora, né, que foi o Edgar e a Lília. E eu lembro muito bem quando, antes deles sair, eu disse para eles que foi um sentimento forte que eu tive, né, porque havia todo um medo, né, um receio, né, isso nunca tinha acontecido na comunidade. E uma família, falei qualquer coisa assim, vocês vão descer a serra sob a sombra do El Shaddai, vivam esta missão sob a sombra do El Shaddai. Aquilo foi forte para mim. E de fato eles foram e abriu-se então
a primeira missão da comunidade na Diocese de Santos. Em 2001, então, o André chegou para a gente falando que o Conselho tinha decidido que nós seríamos enviados para a missão de Santos, que é a primeira missão da comunidade. E foi uma grande novidade para todos nós como comunidade a abertura de uma casa de missão. Em 2001, nós estávamos aí já em outra casa da comunidade, discernindo o ingresso de postulantes. De repente toca a campainha. E fui ver despretensiosamente, a campainha tocou. Uma grande surpresa, estava a irmã Eliane do Carmelo, aqui de Barão Geraldo, para entregar a nós 2 relíquias de Santa Teresinha, eram as primeiras relíquias, e que elas chegaram numa história muito bonita, porque há pouco tempo atrás, eu tinha ido ao Carmelo pedir uma assinatura da madre para levar a Lisieux, porque eu tinha uma viagem programada à Europa, e eu ia para Lisieux pela primeira vez, e eu queria levar uma carta solicitando uma relíquia de Santa Teresinha. E a madre, as irmãs falaram, mas é bem difícil ganhar relíquia, etc. e tal. Mas eu estava com aquela carta, eu ia viajar, estava... E foi interessante porque pouco depois que eu fui no Carmelo, um padre procurou as irmãs, dizendo que tinha essas 2 relíquias, e que ele sentia no coração que deveria entregar para elas e elas deveriam entregar para uma comunidade. E como eu tinha acabado de ir lá, falando, né, da questão de relíquias, logo veio ao coração delas que aquelas relíquias eram para nós, que Deus estava dando aquelas relíquias para nós. Então foi uma coisa assim, quase que extraordinária, né? E, de fato, então, foram as primeiras relíquias. A curiosidade é que, de fato, naquela viagem eu consegui mais outra. Aí, naquela altura, nós já tínhamos 3 relíquias de Santa Teresinha. Em 2002, pela primeira vez, alguém se entregava definitivamente a Deus através do carisma, e era eu e Tânia, numa missa de promessas definitivas, então, que foi celebrada por Dom Gilberto, nosso então arcebispo, estava presente inclusive Dom Roberto Lopes, e essa missa aconteceu no Carmelo de Barão Geraldo. Em 2002 aconteceu uma coisa muito legal, que foi a peregrinação que eu fiz juntamente com Gilben Ítalo à Europa. Ali nós andamos 8.000 quilômetros Europa dentro, em busca de lugares santos. E que foi uma coisa muito interessante, porque pela primeira vez, de uma certa maneira, pela primeira vez, o carisma estava presente em outro país. E tanto que, assim, espiritualmente falando, nós podemos até dizer assim que, de uma certa maneira, a nossa presença missionária na França é fruto dessa peregrinação que aconteceu sob uma motivação que era que eu estivesse junto a Pedro, junto ao Papa, junto a Pedro. E aconteceu uma coisa interessante nessa viagem, porque após uma das pessoas que estava conosco, nós estávamos na verdade em 6 pessoas, ter sido roubada, e uma programação que nós tínhamos de ir para Assis não foi possível, né, em função dessa situação, e eu fiquei na Praça São Pedro, muito injuriado, porque eu tinha perdido aquele dia de viagem, de peregrinação, imagina, né? Mas quando eu comecei a rezar o terço, debaixo de uma colinata lá da Praça São Pedro, e eu senti no meu coração Deus falando, olha, tudo que você fez aqui na Europa foi legal, mas você veio para estar junto de Pedro e vou te dar um sinal. E eu continuei rezando meu texto, porque eu falei, sei lá, né, se isso é coisa da minha cabeça. Mas a coisa extraordinária aconteceu. De fato, Pedro passou na minha frente, porque o Papa João Paulo II, por uma questão, umas circunstâncias, ele, de repente, numa limusine, passava na minha frente, bem na minha frente, eu ali numa colunata rezando o terço. Eu estava ali aos pés de Pedro. Também em 2002, acontece o primeiro vocacionado da turma de Pedreira. Para mim, assim, a comunidade foi uma resposta de Deus, um presente muito grande, uma alegria, né? Nós fizemos um encontro vocacional na comunidade em Campinas, antes de começar a missão,
E eu senti senti um chamado de Deus, mas eu tive medo, né? E disse não. Aí eu, né, rezei e pedi para Deus que se fosse, Ele fizesse aquilo, um milagre mesmo, né? E depois o nosso bispo, na época, Dom Francisco, veio, né, e apresentou a proposta da gente começar um caminho vocacional com a comunidade, né? E para mim foi uma resposta de Deus muito grande. A minha oração, aquilo que eu já sentia, né? Era uma reunião, né, que nosso pároco tinha agendado com o bispo para ele nos conhecer, né? E alguns tiveram a coragem de falar para ele do desejo de fazer daquele grupo de jovens uma comunidade, né? E o bispo falou que ia pensar alguma coisa, né, para poder nos ajudar, né? E um mês depois ele nos chamou novamente, falando que tinha conhecido a comunidade em Campinas, né? E por isso que ele estava ali, para fazer o convite para a gente fazer um caminho vocacional com a comunidade, né? E eu lembro que eu falei para ele que era muita coincidência ter encontrado a comunidade depois que falou com a gente, né? E a frase dele foi: isso não é uma coincidência, é obra divina. Em 2003, nós inauguramos a nossa casa de missão em Pedreira, que é fruto de uma situação muito interessante. Ao mesmo tempo que o bispo de Amparo, Dom Francisco, solicitava a presença da comunidade lá, sem saber, um grupo de jovens da diocese estavam discernindo a realidade da comunidade para eles lá. Então, foram dois sinais, né, que aconteceram ao mesmo tempo e que se coincidiam, né? O povo sentindo, discernindo o carisma, e o bispo pedindo o carisma na diocese de Amparo, na cidade de Pedreira. Eu fui enviada como moderadora dessa missão e foi uma grande alegria, porque eu senti em meu coração arder o mesmo zelo, a mesma alegria que estava no coração do nosso fundador. Houve um tempo da comunidade que a comunidade começou a ter uma dificuldade de comunicar com os jovens o carisma, porque nós mesmos, que éramos jovens, tínhamos amadurecido. E o Newton começou a vir me perturbar com essa história, né, que é a necessidade de comunicar o carisma aos jovens, etc. E me procurava com isso, e eu percebi que aquilo era de Deus. Eu falei, vai em frente, estimulava ele, e de fato, então, surgia em 2003 o projeto Juventude Fiel, fruto deste momento, de toda esta realidade. No ano de 2000, eu e alguns outros membros que eram jovens começamos o processo vocacional e nós sentíamos falta de duas coisas. Sentíamos falta de uma evangelização com o jovem, uma evangelização direta, que isso vinha também dos inícios da comunidade, e também uma tradução do carisma para o jovem. Deus nos pedia isso. Não era um problema, mas era algo novo que o Senhor nos dava, que era a tradução do carisma para os jovens. E assim foi partilhado tanto com o nosso fundador, quanto com os responsáveis da época, que nos deram essa missão. Uma missão de traduzir o carisma, de conhecer os caminhos de Deus para os jovens da comunidade. Vou dançar, pular, gritar ao mundo, Deus é bom, Ele me ama, sou livre. E assim nasceu o projeto Juventude Fiel, onde primeiramente trabalhamos com nós jovens, porque nós tínhamos a necessidade de viver o carisma Pantocrator na nossa juventude, e a partir disso também as ações evangelizadoras desse projeto. Em 2004, tive uma graça muito grande, que não foi minha, mas foi de toda a comunidade. Foi quando, em uma audiência na Praça de São Pedro, eu estive com João Paulo II, e ali eu entreguei a regra de vida da comunidade para o Papa. E naquela audiência foi marcante, porque eu estava indo para encontrá-lo, para falar com ele, se você se ajoelha. Ele olhou para mim antes de eu chegar, e o que me tirou do sério, assim, eu perdi até... Eu tinha uma coisa pronta para falar com ele, me desorientei ali completamente, né? E depois tive um outro momento também, uma grande graça para a comunidade, foi em 2008, foi quando também entreguei a regra, então, para Bento XVI, que inclusive foi a mesma audiência da aprovação
de celebração da Pontifícia da Canção Nova, e ali eu pude ter um pequeno diálogo com Bento XVI, e depois, em 2014, eu também entreguei a regra ao Papa Francisco. Cumprimentei o Papa Francisco e entreguei a regra a ele. Em 2005, a comunidade abriu uma escola infantil com a finalidade de educar para a fidelidade essas crianças. Foi um tempo de graça, que teve muitos frutos e que durou até 2011. No ano de 2004, nós estávamos alojados em 3 casas na rua Celso Egídio. É uma casa de comunidade de vida, a casa apostólica e a casa vocacional. Acontece que essas casas já não comportavam mais as nossas atividades e nós estávamos num processo de alvará que não tinha saída, não tinha como dar seguimento a esse processo. E nós, durante aquele ano, ficamos procurando um lugar para a comunidade, mas sempre muito caro, sempre inviável. Inclusive, teve um lugar que nós procuramos, que por indicação de Dom Bruno, que era uma casa das missionárias de Jesus Crucificado, que era um pensionato. Acontece que nós fomos olhar aquela casa, né? E as proprietárias, as irmãs, elas não queriam alugar a casa, elas queriam vender. Então nós desistimos daquela possibilidade e demos seguimento no ano de 2004. Mas acontece que no dia 30 de novembro de 2004, portanto, novamente, dia de Santo André, celebrávamos a aprovação da comunidade, a Tatiana Silva, ela então era da comunidade Vida, ela me ligou, eu lembro, eu estava na minha casa, e ela fala: André, veio um fiscal agora na comunidade e ele nos deu um prazo de 3 dias para fazer as adequações, e se não fizermos, a comunidade vai estar lacrada. Nessa época eu trabalhava na administração da comunidade e nós já trabalhávamos na documentação da casa, nós já estávamos empregando muitos esforços para a obtenção disso. Mas eram situações complexas e que demandavam tempo. E nesse momento, então, era tudo que a gente já não tinha mais. E ali, devido ao processo, não tinha mais o que fazer. Então foi um desespero total. Eu lembro que naquele momento, eu falei para Deus assim: olha, eu não sei o que fazer, porque tudo que eu tenho para te dar, eu vou te dar, é a minha fidelidade. Tudo que eu posso fazer agora é a minha fidelidade. E aí, foi tão extraordinário que na tarde daquele dia 30 de novembro, o Rogério Cardoso me ligou, ele era então o ecônomo da comunidade, dizendo que o administrador das proprietárias, das irmãs, havia aceitado alugar, mudado então, e pelo valor que nós tínhamos proposto. A mudança para essa casa, para mim, foi marcada por uma experiência de Deus muito forte, por 2 vias, a via da aprovação e a via da providência. Num determinado momento, nós vivíamos a provação de não poder mais funcionar. Nossa casa estava impedida de funcionar. E não tínhamos para onde ir. Aquilo que a gente achava que seria possível, não foi porque não haviam aceitado a nossa proposta. Num determinado momento, Deus abriu a porta com a sua providência e nos concedeu a oportunidade de vir para essa casa. Então, para nós, foi marcada por esses momentos fortes, onde que nós estávamos, de fato, diante de nosso mar vermelho. E Deus abriu esse mar para nós. Aquilo foi uma coisa estupenda, porque de manhã nós estávamos na rua. E à tarde, extraordinariamente, nós estávamos naquele imóvel que nós queríamos, que Dom Bruno tinha apresentado, e que era uma grande solução para um caos de espaço que nós estávamos. Então foi um sinal de Deus maravilhoso aquilo que aconteceu naquele 30 de novembro do ano 2004, e que de fato, então, no início de 2005, nós mudamos para a Casa São José da Divina Providência. Em 2006, tivemos um momento muito marcante da comunidade, que foi a mudança do nome na comunidade. Isso aconteceu em 2006. O motivo humano dessa mudança foi que nós começamos a receber uma ameaça pelo uso do nome, que supostamente uma igreja evangélica teria o domínio do nome El Shaddai. Embora os advogados nos orientaram que dificilmente isso incorreria em algum problema para nós, porque é um nome de domínio público, é um nome religioso,
nós sentimos que Deus estava se utilizando daquela situação para nos dar um sinal de um novo tempo. Foi quando nos veio o nome Pantocrator, e Pantocrator é a tradução grega do hebraico Shaddai, na Bíblia dos 70, a Bíblia grega dos 70. Tudo quando aparece o que é Shaddai, aparece Pantocrator. E então nós sentimos de utilizar o nome do Pantocrator, só que existe uma tônica diferente. O Shaddai remete ao poderoso, ao Deus poderoso, mas ao Pai, ao Deus dos patriarcas, etc. O Pantocrator remete, é o Deus poderoso, mas remete muito à figura do Filho, tanto que nós temos a iconografia do Pantocrator, que é o Cristo Rei. E sentimos que exatamente na mudança do nome, Deus estava nos chamando a uma novidade, que é nós assumirmos um novo protagonismo missionário. Porque o Pantocrator é aquele, o Filho, o Pantocrator, o Cristo Rei, é aquele que se encarnou para habitar no meio de nós, reinar sobre o mundo e recapitular o mundo. Então nós sentimos que esta missão do Pantocrator seria a nossa missão. Então foi um passo de maturidade no nosso carisma, na nossa missionariedade, que de fato foi dando frutos missionários na vida da comunidade. Em 2006, nós recebemos a aprovação definitiva das mãos do nosso arcebispo, do então arcebispo, Dom Bruno Gamberini, depois de 6 anos de adexperimento. O curioso é que nosso adexperimento previa 8 anos, mas Dom Bruno resolveu adiantar. Então, depois de 6 anos do adexperimento, ele nos deu a aprovação definitiva. Em 2007 acontece a segunda turma de promessas definitivas na comunidade. Primeiro, as promessas definitivas na vocação, foi uma turma grande. Celebrar os nossos 30 anos, né, me faz recordar muitas coisas vividas aqui na comunidade Pantocrator. Uma delas, em especial, pelas promessas definitivas, foi ver o sonho de Deus se realizando. Primeiro, o André, né, diz o seu sim a esse chamado, a esse carisma. E nós, como comunidade, como família Pantocrator, dizendo nosso sim para sempre, naquelas promessas definitivas. Então, era como se nós perpetuássemos o sim do André, o acolhimento do André, se estendesse também até nós. Nós estávamos acolhendo também em nosso coração, né, o nosso fundador, o nosso carisma e o sonho de Deus. Acho que dentro disso que a Lucimara partilhou, tem alguns pontos muito significativos, né, naquele momento. Uma fala do André, que sempre tocou muito as nossas vidas, é que o carisma, né, a vocação, ela existia para a igreja. E o sentimento naquele momento era dessa entrega para a igreja, né, de que nós existíamos para a igreja. Isso trouxe um significado muito grande de pertença à igreja e para nós na vocação e no carisma, né? E entender que esse carisma ele era um dom de Deus, e esse sonho de Deus que foi se fecundando. Então essas promessas definitivas, quando nós olhamos hoje, completando 30 anos, nós vemos, né, o quanto essa beleza de Deus e a graça do carisma, através desse sim definitivo, se estende, né, pelo mundo afora e toca tantas almas hoje. Então, para nós, recordar esse momento, atualizar em nossas vidas esse sim, né, que na verdade é uma realidade que acontece diariamente. Todos os dias, esse sim que foi dado em 2007 se atualiza na nossa vida, na nossa família, na vida da comunidade. Então, é uma alegria em saber que esse sonho de Deus ele é real, é concreto, e não só para as nossas vidas, né, mas para toda a igreja. E um momento muito especial na comunidade, que foi a primeira vez que nós temos uma promessa definitiva no celibato, que foi a Sandrinha. Um momento de grande graça para toda a comunidade. A primeira promessa definitiva no celibato na comunidade foi marcada por muita alegria e um sentimento de pertença, um sentido de pertença. Por quê? Porque a comunidade ela viveu muito intensamente todo esse processo. Então, durante todo o ano, os irmãos foram vivendo junto comigo essa espera, essa expectativa de como seria esse grande dia. Então, e também tinha uma grande alegria porque marcava na vida da comunidade
um novo tempo de uma fecundidade espiritual muito própria, muito específica do celibato consagrado. Em 2007, nós inauguramos a missão de São José dos Campos, que foi uma missão muito sonhada. Particularmente, eu tinha a moção no coração de que Deus queria uma missão da comunidade de São José dos Campos. Depois de uma longa história, de fato, ela se construída em 2007. Em 2007, nós fomos enviados para a missão de São José dos Campos, eu, Luiz, e nossa primogênita, Catarina. E foi um tempo muito novo e diferente, porque foi a primeira missão que a comunidade abriu, que nós não tínhamos irmãos de um corpo comunitário vocacional. Nós tínhamos apenas 2 irmãos de aliança e nós, como comunidade de vida, fomos estabelecer esse primeiro elo, essa primeira abertura de uma casa de missão em São José dos Campos. A nossa chegada em São José dos Campos foi um momento muito feliz para as nossas vidas como missionários. Sei também que para a vida da comunidade foi um trabalho de formiguinha ali no começo, só em 4 pessoas. E ali começamos, essa jornada de encontrar a vocação, a beleza da vocação naquele lugar e também encontrar os filhos da vocação, que eram chamados a viver o carisma Pantocrator lá naquela bendita cidade. Em 2008 aconteceu o Congresso de Novas Comunidades, que era um congresso regional, sul e sudeste, mas que teve um porte nacional e que posso dizer que marcou a história dos congressos de novas comunidades no Brasil, com uma curiosidade. Foi o último congresso realizado em que estiveram presentes 3 figuras muito importantes de comunidades no Brasil. Moisés, fundador da Shalom, Senhor Jonas, fundador da Canção Nova, e Dom Alberto Taveira. Foi um congresso que marcou a história dos congressos no Brasil. Um momento muito significativo para a missionariedade da comunidade foi a abertura da primeira missão no exterior, na diocese de Toulon, que foi fruto, no fundo, do encontro do Papa Bento XVI com os movimentos Novas Comunidades em 2006, porque através de um acontecimento naquele encontro, de uma pessoa da Canção Nova, que eu acabei chegando, na verdade que Dom Dominique acabou conhecendo, Dom Dominique, bispo de Toulon, acabou conhecendo a comunidade. Então, fruto daquele encontro de 2006, do Papa Bento às Novas Comunidades e Movimentos Eclesiais, que nós, então, abrimos nossa primeira missão no exterior, na Diocese de Fréjus, Toulon. A história da missão de Fréjus, que foi a nossa primeira missão no exterior, aqui no sul da França, começou em maio de 2006, quando o André veio para Roma, para o encontro de Bento XVI com os movimentos, em que o Papa disse que era preciso reevangelizar a Europa. Esse apelo marcou o nosso fundador e, providencialmente, alguns meses depois, no final do ano, nós encontramos o bispo de Toulon, de Fréjus Toulon, no Brasil, e ali a comunidade se colocou à disposição dele para atender esse apelo do Papa. O bispo, então, voltando para a França, recebeu o pedido de um dos seus padres de que se fosse enviado uma comunidade brasileira para sua paróquia. Ele viu, então, a providência ali e pediu para a comunidade essa missão. E a partir desse pedido, a comunidade se preparou e mandou os primeiros missionários em fevereiro de 2008. Nós chegamos aqui nas terras francesas. E desde então a comunidade está aqui testemunhando a fidelidade, respondendo ao apelo de Deus e anunciando o amor ciumento, o nosso Deus que não abandona. Para mim foi uma grande surpresa de Deus, uma surpresa muito positiva, porque essa missão trouxe muitos amadurecimentos para toda a comunidade e principalmente para nós que dispusemos as nossas vidas para viver essa aventura junto com a comunidade na primeira missão fora do Brasil, a comunidade Pantocrator. Um tanto quanto fruto do Congresso de Novas Comunidades, porque o arcebispo de Avignon tomou conhecimento da comunidade, da existência da comunidade através do congresso que nós realizamos em 2008, ele solicita à comunidade a que abra uma casa de missão na diocese de Avignon. E então em 2008 nós mandamos
o primeiro grupo de missionários que se prepararam na língua e em 2009 constitui-se a missão. Essa missão tem uma coisa peculiar porque desde o início, Dom Catenós, ele propõe que os nossos primeiros seminaristas estudem lá no Estudion, que é do Instituto Notre-Dame de Vie, um instituto secular carmelitano, e que foi um presente de Deus para a nossa comunidade, poder formar ao menos os nossos primeiros sacerdotes nesse lugar que tem tanta consistência no magistério, na espiritualidade e que fala muito a nós. Em junho de 2009, nós chegamos na cidade de Antregue, uma pequena cidade da Diocese de Avignon, no sul da França, para iniciar essa nova missão. A missão tinha também um objetivo de estudos, de formação dos primeiros padres, dos primeiros sacerdotes da comunidade, mas o bispo havia partilhado conosco que muitas das congregações religiosas na sua diocese estavam morrendo. Então nós chegamos também com essa missão, de trazer vida, e realmente nos deparamos com uma realidade muito diferente do que estávamos acostumados no Brasil. Havia uma única igreja católica na cidade, com uma única missa aos domingos de manhã, pouquíssimos bancos, 2, 3 preenchidos na frente da igreja, e a maioria, você olhava assim, só via cabecinha branca, pessoas mais velhas, não, sem crianças, sem jovens. Então realmente foi esse convite de Deus de levarmos vida, de semearmos o amor, de semearmos o carisma e de levarmos a vitória do Cristo Pantocrátor. Ter participado da fundação da missão de Avignon e ver também esta missão até hoje na vida da comunidade e na vida da igreja, significa mais um passo na dilatação do carisma. Este carisma é um carisma para o mundo, é um carisma para todas as pessoas, para todas as nações. Então, ver que este carisma se implantou e está presente dentro da Diocese de Avignon mostra realmente esta resposta de Deus para estas pessoas, para estes franceses e o bem que Deus tem realizado na vida destas pessoas até hoje. Em 2010, o Newton lança o seu primeiro CD, o CD Sou Feliz, fruto de uma caminhada e um momento de muita alegria, não só para ele, mas para toda a comunidade. Para mim foi um grande desafio aceitar essa missão de um CD solo. Até então, a vida e a história da comunidade era com o Ministério de Música. E nós já tínhamos lançado 2 CDs como Ministério de Música. Mas o Senhor pedia esse passo para que eu estivesse à frente desse projeto de um CD solo. Encontrei o meu lugar, bem dentro do teu coração. Há tanto tempo eu estava a procurar. E foi algo que exigiu muito de mim, assim também como da comunidade, mas a partir disso também uma graça muito grande para a evangelização. Não era simplesmente o CD do Newton Júnior, uma pessoa, mas era uma missão, mas era uma vocação, era o carisma da comunidade que se expandia através desse trabalho musical. Em 2013, a Igreja do Brasil e do mundo teve um momento muito marcante, que foi a Jornada Mundial da Juventude. E que também foi marcante para nós, porque nós tivemos uma atuação muito ativa, muito presente na pré-jornada, tanto apoiando o setor da juventude da Arquidiocese de Campinas, nos grandes eventos da pré-jornada, com shows e também pessoas da comunidade que apoiaram muito diretamente, mas também pela uma acolhida de jovens da Diocese de Meaux, jovens, o próprio bispo, vários padres, vieram e ficaram conosco mais de uma semana, e aquele momento foi uma semana de intensa atividade evangelizadora para aqueles jovens. Foi um momento marcante para nós, da nossa evangelização junto aos jovens. Eu acredito na juventude, no brilho do seu amor e na
Além da pré-jornada, nós tivemos alegria também, como comunidade, de termos muitos peregrinos daqui, tanto membros, mas também pessoas da nossa obra, que foram para a Jornada Mundial junto com a gente, para esse encontro que foi realmente marcante para nós, marcante para as vocações, marcante para todo o nosso corpo comunitário, e também nós tivemos a oportunidade de estar em missão com shows durante a jornada e também tendo essa graça de estar no encontro do Papa com os voluntários. Ao final da pré-jornada mundial da juventude, o bispo de Meaux, que nós havíamos acolhido a ele, os padres e os seus jovens, nos presentearam com as relíquias dos pais de Santa Teresinha, né? O casal Luiz e Zélia Martin. Um grande presente para a comunidade. Um momento de grande dor da nossa comunidade foi o falecimento de Maria Isabel, consagrada nossa em Santos, no ano de 2014. Foi uma coisa que aconteceu de maneira repentina, ninguém esperava, mas a maneira como as coisas aconteceram se tornaram um grande sinal para a comunidade. E, sobretudo, por um lado, foi uma celebração, uma Páscoa, porque em Maria Isabel, ela inaugurou a comunidade católica Pantocrator no céu. A Maria Isabel ela já vinha alguns dias doente, né? Então, naquele sábado, mais uma vez, ela foi à Santa Casa de Santos. Os médicos não sabiam o que ela tinha. E eles passaram o exame. Enquanto ela esperava o resultado do exame, ela foi para a comunidade para fazer adoração. E quando nós entramos na capela, a Maria Isabel ela estava desmaiada debaixo do sacrário, né? Então foi um momento forte porque a Bel literalmente ela iniciou a sua agonia, o seu Getsemane, sob as asas de El Shaddai. Enfim, nós corremos com ela para o hospital e lá no hospital assim ela foi piorando, ela teve várias paradas, né? E acho que no hospital um dos momentos mais fortes foi o momento que a comunidade começou a chegar, né? Os irmãos de comunidade começaram a chegar e nós ficamos na porta da semi-UTI onde ela estava, rezando, clamando, né? Nesse instante eu tive um sentimento muito forte de ser família, porque nesse momento nem a família dela estava lá ainda, né? O irmão tinha ido buscar a mãe. E eu dizia para ela, Bel, nós estamos aqui. E foi tão forte porque a Bel ela teve paradas, né? E numa das paradas, antes da parada, na verdade, ela começou a chamar Jesus. Ela chamava Jesus, né? Jesus, fica comigo, ela dizia, né? Isso foi tão forte porque nós éramos família da Bel, né? Todos estavam ali, a comunidade toda estava em oração e muitos irmãos estavam ali. Enfim, aquela noite foi intensa, nós passamos a noite lá e pela manhã a Bel faleceu, né? E outro momento muito forte foi quando eles estavam retirando o corpo da Maria Isabel da semi-UTI, do lugar onde ela estava, e levando o corpo, entraram 2 carmelitas no hospital. Porque tinha uma irmãzinha internada lá também, né, que também veio a falecer. E eles foram levando o corpo da Maria Isabel, né? E essas carmelitas foram levando junto com ela, assim. E eu tive uma sensação tão forte que Teresinha veio buscar a Maria Isabel. Então, assim, foi muito difícil para toda a comunidade, de maneira especial para a Missão de Santos, né? A perda da Maria Isabel, né? A Páscoa dela. A Maria Isabel era alguém muito alegre, ela era muito ardorosa, ela tinha muito desejo de evangelizar. Ela fez muita falta. Mas o mais lindo de ver, né? Hoje, relembrando a morte da Maria Isabel, a coisa mais bela é ver o carisma tão vivo em cada instante. Em cada momento, em cada instante que nós vivemos com ela, desde que ela começou a passar mal até o último instante, o El Shaddai estava lá, né? Ele nunca a abandonou. Então,
o carisma foi muito vivo, né? E ser comunidade foi muito bom mesmo, né? Então foi um momento, a Páscoa da Maria Isabel foi um momento de extrema graça para a vida da comunidade. Bel, muita saudade de você. Momento de grande graça na vida da comunidade foi o estabelecimento do terceiro estado de vida, justamente o diaconato e o sacerdócio dentro da comunidade, que aconteceu através do Leonardo, que em 2014 se ordena diácono, em 2015 se ordena padre. Isto foi o culminar de uma via sacra de sofrimentos, de purificações, para que pudéssemos abraçar essa grande graça de termos sacerdotes dentro da comunidade. Olhando para essa realidade do sacerdócio, né, o surgimento do sacerdócio dentro da comunidade, eu vejo o quanto Deus foi bondoso conosco, o quanto Deus manifestou a sua misericórdia e a sua fidelidade. Porque realmente foi uma grande aventura, tem sido até hoje uma grande aventura, mas em todas as circunstâncias Deus ele tem manifestado a fidelidade dele. O surgimento de tudo isso foi realmente algo que brotou dentro da comunidade e o significado disso para todos nós é realmente uma grande alegria em termos este estado de vida dentro do carisma, né, se colocando a serviço da igreja, do povo de Deus e do reino, né, sendo um sacerdote, tendo sacerdotes segundo o carisma. E também fazendo toda uma retrospectiva e olhando para trás e vendo como Deus foi conduzindo tantas situações, tantos detalhes, nós vemos realmente o quanto Deus cuida, o quanto Deus guarda, porque realmente foi tudo não somente inesperado, mas nós não poderíamos imaginar o lugar onde nós estudamos, né, os primeiros padres, o estudo que nós recebemos e também ver como as ordenações que ocorreram até hoje, como tudo isso pôde acontecer. Né? Nós vemos, né, eu só posso dizer, nós vemos a mão de Deus em tudo isso, o desejo de Deus por esse estado de vida, e isso só faz com que o louvor e a gratidão brote nos nossos corações. E dando sequência, nós tivemos a ordenação do Luiz, primeiro diaconal, em 2015, depois presbiteral em 2016, consolidando a realidade sacerdotal dentro da comunidade. Tínhamos 2 padres, filhos da vocação e formados de uma maneira muito peculiar, que veio a ser um grande dom para a nossa comunidade. Em 2020, nós tivemos a alegria de ter mais um clérigo, um diácono, dentro da comunidade, com a perspectiva da ordenação sacerdotal, que é o Cristiano Sanches. No ano de 2015, nós celebramos nosso Jubileu de Prata, momento de grande festa, e que teve alguns momentos marcantes. Eu saliento aqui a celebração na Basílica de Aparecida, presidida por nosso então arcebispo Dom Ayrton. Foi um momento de grande graça, muito especial, de presença da Virgem Santíssima, a Mãe Aparecida, na vida da comunidade, e depois um grande evento que aconteceu em Cachoeira Paulista, transmitido pela TV Canção Nova. Um acontecimento que atingiu, né, o coração de todos nós, marcou aquele evento, a história da comunidade, foi o momento em que Monsenhor Jonas ele sobe ao palco e canta novamente Isaías 49 para mim, para toda a comunidade. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu
jamais esquecerei você. Eu jamais esquecerei você. Órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho? Pode a mãe esquecer o seu filho. Ou a mulher, a criança em seu seio? Ou a mulher, a criança em seu seio. Mesmo ainda que esquecesse. Mesmo ainda que esquecesse. Sim, ainda que esquecesse. Eu jamais esquecerei o que é meu. Eu jamais esquecerei o que é meu. Eu jamais esquecerei o que é meu. O primeiro a proclamar Pantocrator é você. Eu jamais esquecerei de você. Realmente um momento de grande emoção naquele evento tão especial, celebrativo dos 25 anos. Em 2015, a comunidade abre a sua segunda missão no exterior, mas agora no Peru, na prelazia de Moyobamba, um lugar de muita evangelização e que nós já temos frutos de evangelização, frutos vocacionais na nossa presença no Peru. E no dia 5 de outubro de 2015, eu como primeira moderadora e mais 3 missionários, nós chegávamos no Peru para a inauguração da nossa casa de missão. E foi um tempo de muita graça na vida da comunidade, porque foi um tempo em que Deus nos enviou para anunciar naquela terra, numa cultura diferente, mas um povo muito sedento de Deus, a alegria da fidelidade, né? A alegria de ser de Deus e de Deus somente. Após alguns anos na nossa casa, São José da Divina Providência, nós percebemos que era o momento de lutar pela compra desta casa. As proprietárias, inclusive, nos direcionaram nesse sentido. Iniciamos uma campanha e que foi um momento assim de grande empenho de todos os membros da comunidade, de uma experiência de providência de Deus, uma experiência de despojamento, e que foi coroada com realmente uma grande graça de Deus, que foi a conquista desta casa. Conseguimos comprá-la em 2018 e que é o primeiro imóvel significativo de nossa comunidade. As proprietárias desta casa, deste imóvel, da nossa sede, elas resolveram vender o imóvel. E aí nós precisávamos comprá-lo. Mas nós precisávamos levantar 2,5 milhões de reais. Um valor assim muito alto, que assim muito além das nossas forças, um desafio quase que impossível para nós. Mas Deus nos deu uma graça muito grande, a nós todos, a nós como comunidade, a nós como membros, de nos engajarmos nesta campanha, que foi a campanha do metro quadrado. Nós contratamos uma consultoria para isso e, sobretudo, a transformação que Deus realizou nos nossos corações foi maior até do que aquilo que nós conseguimos conquistar, que foi a compra dessa casa. Nós conseguimos levantar todo o dinheiro em menos de 3 anos e hoje essa casa é nossa. Recapitular a vida de nossa comunidade é perceber um Deus vivo, um Deus que atua, um Deus que sustenta. Vocês puderam ver muitas coisas, muitos acontecimentos, onde podemos perceber esta ação de Deus sustentando a nossa comunidade.
Eu poderia aqui elencar muitos outros elementos, muitos outros acontecimentos que provam, que manifestam a maravilha de Deus, ações de Deus em nossas vidas. Por isso, eu louvo a Deus por essa história, porque Ele que criou, Ele que fez, Ele que sustenta. Estou certo que Ele vai nos sustentar a partir daquilo que nós podemos dar a Ele, que é o nosso sim, a minha liberdade e a sua liberdade. E a partir daí, então, manifestar, continuar irradiando este carisma para o mundo e para todos os homens.